Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Clique em curtir aqui. O Galo não tá merecendo, mas o Camisa 12 merece. Clique em curtir aqui, clique em hypar também se estiver assistindo de dispositivo móvel para jogar essa pontuação lá no alto. Pode se tornar membro do canal. Agora tem a live do Camisa 12 que, aliás, não fica só no pós-jogo não. A live foi de um debate maravilhoso. Tem a Zona Mista aqui também, que é o Porta do Vestiário. Valoriza o canal aí e se quiser também se tornar, se inscrever e divulgar o canal nos seus grupos de WhatsApp aí, a gente agradece demais. Nesse domingão tá cheio de jogo no Campeonato Brasileiro. E lá na KTO tá rolando a chance extra, que é a sua aposta bateu, é dinheiro no caixa, a sua aposta não bateu, R$20 para você continuar apostando na KTO. Você vai lá, clica em promoções, quero participar da chance extra e faz uma odd de pelo menos 1.8. 1.8 é tetinho demais, é fácil. Sua apostinha não bateu, R$20 no caixa para você continuar apostando na KTO. kto.bet.br, o link está na descrição do vídeo. Bora então. Eu vi aqui agora uma matéria, eu acho que é do Tempo, não lembro quem postou não, que o Galo tem o pior início em Campeonato Brasileiro desde 2005. E o No Ataque esses dias fez que o Galo teve o pior aproveitamento em Campeonato Mineiro desde 1945. E eu postei no meu ex aquele quadro, aquela pesquisa que eu sempre falo aqui no canal. O Vitor Martins falou assim: Fael, você sempre está falando da sua pesquisa do pior ataque de Campeonato Brasileiro. Desde 1993 o Galo não tinha uma média tão ruim como 2025. Posta pra gente. Tá lá no meu ex. Se eu lembrar na edição do vídeo, eu vou colocar aqui também no pós-jogo para vocês. Se não lembrar, você vai lá no meu ex antigo Twitter que tá lá. Que é o 2025, a gente teve a pior média desde 1993. A segunda pior média está sendo 2026, está no comecinho, mas já entra como a segunda pior média. A terceira pior média desde 1993 é 2022. Ou seja, pós 2021, você tem aí já 3 temporadas entrando como os piores ataques desde 1993. E às vezes eu falo, a vida manda recado pro Atlético, o Atlético ignora e o Atlético insiste no erro e o Atlético segue colecionando figurinhas do álbum do rebaixamento. O Atlético, eu perguntei para alguns amigos, até jornalistas aqui agora, que ano que a gente lutou 3 vezes contra o rebaixamento de forma seguida. 2024, 2025 e está sendo em 2026. Já considero, tá, gente? Já considero por todo de 2025, 26, já estou considerando. E eu já falava isso antes, falei isso lá no comecinho, primeira e segunda rodada. Aí a gente foi, 2010 e 11 lutou, mas 2009 e 12 não. 2018, 19 não, 17 não. Dali para trás, você tem 2008... O 7, o Vitor Martins considera que lutou até uma rodada X lá. Terminou em 8º no Campeonato Brasileiro. Tá? E 2006 resetou a contagem, mas se você quiser pegar 2008, 7 e 5, 3 anos seguidos de Série A, ou não, 2007 eu não considero, porque ficou ali em 8º no Campeonato Brasileiro, pode ter passado um sufoco no início. Eu não consigo lembrar. Porque aí se você pegar 2001, aí 99 foi boa campanha, 98 a gente ficou em 8º por aí, 97 eu não lembro da campanha do Galo brasileiro de 97 agora de cabeça, 96 terceiro lugar, 95 não foi uma campanha ruim, 94 saiu na semifinal pro Corinthians, aí 93 você tem um ano ruim, mas dali para trás você tem os anos 80, ou seja, é difícil demais você encontrar na história do Atlético o feito que nós vivemos agora no período de SAF. E eu venho falando de Z4 lá na primeira rodada, segunda rodada de Campeonato Brasileiro, porque na segunda rodada, certamente, que nós perdemos, eu falei, olha, com esse time que toma gol todo jogo, com esse time que não consegue ganhar, que é colecionador no máximo de empates, a briga vai ser mais uma vez contra o rebaixamento, porque é um time apático, um time fraco, um elenco fraco, e prepara o seu coração. E parece, a não ser que, como um estalar de dedos de mágica, tudo mude, a gente está entrando e como fortíssimos candidatos em mais uma luta contra o rebaixamento mesmo. Por isso que a gente ganhou do Internacional no último jogo, e chegou um momento do vídeo ali que eu falei assim,
Galera, desculpa por estar batendo tanto, eu sei que a gente ganhou, mas é porque foi tanto sufoco, tem tanta coisa para se consertar no time, que eu preciso falar no vídeo aqui. E no ano passado, em alguns jogos que a gente até conseguiu um resultado positivo, eu falava, gente, ó, tô felizão e tal, mas a gente precisa alertar a luzinha amarela, né, de alerta para essa situação. O fã de carteirinha do Camisa 12 tá ligado quando eu falo luz amarela ligada na cidade do Galo por causa disso. E pouquíssimas vezes eu estive tão assustado com o desempenho do Atlético. Na verdade, depois de um gatilho que foi a vitória do Bragantino contra o Atlético Paranaense em 2024, o Bragantino estava ganhando de ninguém. Ganhou do Atlético Paranaense lá e era uma combinação de resultados improváveis que rebaixaria o Atlético naquele ano. E era só empatar e estava tudo certo. De lá para cá, eu não lembro de ter passo com o Galo não, tá? De lá para cá não teve um momento que você tem uma sequenciazinha do Cuca de 5 jogos ali no Campeonato Mineiro reta final, que é Campeonato Mineiro, né? Tem um olhar diferente. Se você perder o título não é a tragédia, mas se for rebaixado sim. Então, daquele gol do Bragantino contra o Atlético Paranaense para cá, se falando em Campeonato Brasileiro, o Atlético não tem mais passa. Até porque ele acontece depois da final da Libertadores também. Então, se você quiser até puxar uns dias para trás aí nessa semaninha que a gente não tem passe, Rafael, mas finalista da Sul-Americana. Nem na Sul-Americana a gente teve passe. Primeiro porque o futebol era muito pobre na fase de grupos, foi para um playoffs num grupo fácil, que passou o Cienciano primeiro, aí na playoffs perde para o Bucaramanga em casa, é futebol pobre contra o Bolívar, na final da Sul-Americana não precisa falar. Eu considero que o Galo teve um grande jogo que foi contra o Del Valle, e isso ainda assim ele chegou na final da Sul-Americana. Se você discordar, você fala assim, Fael, na Sul-Americana teve mais jogos bons do Galo. Comenta aqui então, que aí você vai melhorar a minha memória e tal. Pode ter sido um jogo truncado, seguro, mas contra o Godoy Cruz fora, acho que o gol do Natanael. Aquele jogo contra o Godoy Cruz numa arbitragem muito ruim daquele venezuelano aqui na Arena MRV que o pau cantou. Você pode pegar um jogo ou outro, ok. Jogo bom, eu lembro do Del Valle em casa, e pode ser que eu esteja errado e você que discorda aí esteja certo, você pode comentar aqui. Ou seja, a gente está fabricando um rebaixamento há muito tempo. E, infelizmente, eu já falei isso no último vídeo aqui do clássico, da final do Campeonato Mineiro, aliás, esse pós-jogo eu falei aqui, tem muito torcedor zen que ignora esse tipo de problema, que não quer falar sobre luta contra o rebaixamento, que não quer falar sobre problema do Atlético, que para ele, se não falar, não vai acontecer. É a mesma questão de uma família que o filho está tramando, não posso nem falar essas palavras no YouTube não, que senão ele bloqueia meu vídeo. Está tramando um trem muito errado no quarto, a filha está planejando uma outra coisa erradíssima lá no carro. Eu vou falar o La Casa de Papel, então. Estão tramando um perigoso lá no quarto, lá para o Banco Central. A família, não. Tá entrando uma galera suspeita todo dia aqui, esse comportamento dele é estranho, não sai do quarto há 3 semanas, mas vamos ignorar. É nosso menino de ouro. Meu amigo, se você que ainda passa pano para essa situação, se você que não tá passando pano, é por sentimento mesmo, amor que cega, se você ignora tudo que está acontecendo pro Atlético, você está fazendo tão mal pro Atlético quanto as pessoas que estão no departamento de futebol hoje do clube. Você é tão culpado por uma terceira luta contra o rebaixamento quanto essas pessoas. Desculpa, mas hoje o papo é muito sério sobre queda e rebaixamento do Atlético nesse canal aqui. E hoje eu preciso falar sobre todas as áreas. Eu sei que é por amor, que tem gente que é o sagrado. É realmente uma religião ali que não pode falar mal, é errado, é uma blasfêmia. Mas, meu amigo, o futebol é diferente quando se analisa, quando vai se falar sobre os problemas, os erros, deficiências e tal. Por mais que o nosso escudo seja sagrado na nossa paixão, a gente precisa falar o que está acontecendo. E o que muito me incomoda no Galo hoje, tanto quanto jogador ruim, trabalho ruim da diretoria, do diretor de futebol e dos donos do clube,
é o torcedor que ignora e acha que quem critica, quem está assustado com o cenário é o problema. Porque o funcionário do clube falar que o problema é o youtuber, é o Twitter e tal, eu entendo. Eles estão lá inseridos lá dentro, eles estão no mundo à parte, a análise é diferente, mas nós que estamos fora do clube, se nós ignorarmos a quantidade de problemas gigantes que o Galo tem hoje, aí fudeu, tá? E aqui no Camisa 12, nós, que já criticamos SAF demais, no Alterosa Esporte essa semana, na verdade eu não sei desde quando, que eu falo de SAF sem parar, e eu tenho citado o nome, o Rubens, o Rafael, quando eu falo, e eu não tenho falado tanto do Ricardo porque ele praticamente tá fora do dia a dia de decisões e tal, de dia a dia de futebol. Eu tenho falado mais do Rubens e do Rafael, que optaram por assumir essa parte do clube, principalmente o Rafael, e a gente bateu muito em treinador, a gente que reclamou das decisões do Sampaoli, do Cuca, do número de gols sofridos por eles, e há algum tempo a gente ignora as doenças causadas pelo time do Atlético, pelos jogadores. Nós, por qualquer motivos... Não, mas hoje a língua tá... Por qualquer motivo, nós criamos a imagem do zagueiraço, do volante que jogou bem, que jogou de terno, do cara que mudou de clube e isso aflorou a rivalidade, do ídolo. E a gente não fala, a gente não coloca pro elenco o peso que eles merecem nessa tragédia que são as últimas 2 temporadas do Atlético. Eu acho que a gente focou, e não foi de forma injusta, na minha opinião, em SAF, a gente focou em diretor de futebol, a gente focou em treinador, e eu acho que nesse tempo aqui, os jogadores não tiveram a devida, merecida análise. O tempo todo, e eu tô falando do Fael também aqui no YouTube, a gente achava que o fulano não estava jogando, o Scarpa, eu vou falar alguns nomes hoje diretamente, não vou fugir de nome não, quero citar alguns nomes aqui hoje, que não escalar fulano ou ciclano era um erro do treinador. E a gente ignorava que aquele jogador não apresentava o mínimo para dar uma dor de cabeça para esse treinador. Não. E o treinador não está te escalando porque você não entrega nada. Porque você está no momento da carreira que você não deveria estar na Série A. Mas o erro é do treinador. E a gente vive o ciclo interminável porque todos os dias no termômetro do dia a dia, que eu vou em comércio, carro de aplicativo e tal, a turma só bate no treinador. Na reta final, isso vai acontecer com o Barba inevitavelmente, mas no Milito, no Sampaoli, no Cuca e tal, é todo dia o mesmo assunto e tal. E a gente ignora o tanto que esses caras custam para o clube, não é barato, e o quão pouco eles têm entregado, né? Eu vou aqui falar de um programa do Noite de Galo do fim do ano passado. Quem estava assistindo aí, conta aí embaixo. Que a galera era o Elton Novaes. Elton Novaes estava nesse Noite de Galo. E o Elton e o Frossá, eles ficaram malucos comigo. Eu vou ter que recortar esse vídeo, ou na reunião de pauta eu vou falar disso com eles. Eles ficaram malucos comigo que eu falei que não esperava nada muito diferente da qualidade que a gente tinha no passado e que não sabia se eles conseguiriam contratar 3 titulares. O Frossá e o Elton queriam 3 titulares para o ataque atleticano. Eu falei, olha, duvido muito. E eles, cara, ficaram malucos, a plateia ficou alvoroçada e tal. Eu falei assim, me fala no que vem. Me fala no que vem se eu tô errado. E realmente, infelizmente, nesse caso, eu acertei. O Atlético que tem o pior ataque, a pior média de ataque desde 1993. Quantas pessoas estão assistindo esse vídeo e nasceram depois de 1993? Tô curioso, você não era nem nascido. E de lá para cá o Galo conseguiu a pior média de ataque. E de lá para cá, o Galo contratou 2 jogadores que na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro não se firmaram como titulares e não apresentaram nada para mostrar que merece entrar no pior ataque desde 1993.
Estou falando do Alamine e do Cassierra, eu vou falar de todos os reforços, mas eu vou bater principalmente nos que já estavam aqui, nos que já... falar bater o tempo todo é feio, é um termo do futebol, criticar o tempo todo os que já estavam aqui. Mas o pior ataque desde 1993 já é a 7ª vez, 8ª, 10ª vez, mas eu tô fazendo, gente, um marca-texto, passando assim, para destacar o tempo todo. Quando eu for falar do ataque, eu vou falar o pior ataque desde 1993. Vamos ver de lá para cá quem passou de presidente. Afonso Paulino, Paulo Cury, Nélio Brandt, Ricardo Guimarães, Ziza, Calil, Nepomuceno, Sete Câmara, Sérgio Coelho. Meu Deus do céu, quantos presidentes? E esse é o pior ataque. Precisava se reforçar muito, muito, muito. E 2 reforços, pouco apareceram até hoje. O Alamine não conseguiu apresentar nada ainda para o Atlético. O Cassierra não consegue nos convencer que merece ser titular. Eu talvez colocaria de titular para tirar quem já estava aqui. Rafael, você tiraria o Hulk, Dudu, Renier, coloca num pote. O que você escolher, inclusive se for o Hulk, eu aceito. E eu tenho batido nessa tecla alguns vídeos aqui. No Noite de Galo também eu falei. Eu só quero mudança. Eu queria uma mega mudança, eu queria uma revolução no início do ano. O Paulo Brax não conseguiu. Ele conseguiu fazer só essa meia boca aí. Hoje, nós tivemos esses 2 atacantes que não conseguem dar o mínimo de dor de cabeça no banco de reservas. E é isso que o Atlético fez com o pior ataque desde 1993. E sabe o que é pior? Se realmente o clube está repreendido, em nome de Jesus eu repreendo, mas se acontecer a tragédia, sabe o que vão falar? A gente tentou de tudo, nós fizemos um esforço e tal. Aí sabe qual que vai ser a muleta? O endividamento do clube. Porque a gente era endividado, não tinha dinheiro para ir para o mercado. Só que você pega a entrevista do Rubens, o Rubens fala, a dívida tem CPF, não se preocupem com a dívida. Só que o clube fala que nós estamos com jogadores meia boca que não conseguimos reforçar por causa da dívida. Então, torcedor, ignora que a dívida tem CPF, ignora que não é para se preocupar com a dívida, porque a dívida está fazendo o seu time lutar contra o rebaixamento pelo 3º ano seguido. E sabe o que é o agravante desses reforços que o Brax buscou? É que não foi 0,800. Não é jogador livre no mercado, não. Não é jogador que estava sendo oferecido para lá e para cá, não. Mais uma vez, assim como o Vitor que estava comentando o jogo hoje, é janela que gasta muito e não agrega em nada. Que não muda nada. O problema do Atlético continua. O Vitor saiu. O desempenho do atual diretor é o mesmo. Qual será o futuro dele? Eu falei na saída do Sampaoli. Brax, agora você não tem o escudo de proteção do Sampaoli. Pedrada que for lançada, e eu estou falando obviamente em termos do futebol, as pancadas as críticas irão principalmente para você. Porque o Rafael e o Rubens vão receber pancada agora o resto da vida porque são os donos do clube. O Calil teve caixão, né? Caixão de papelão não, caixão de verdade, na porta da sede de Lourdes. O Nepomuceno teve protesto o tempo todo. O Sete Câmara foi protesto pra caceta, inclusive do Fael. Inclusive gerou problema pra caramba. E agora, se tiver protesto, não é perseguição porque são vocês. O Ziza teve gente se acorrentando dentro da sede de Lourdes. A torcida invadiu a sede de Lourdes e se acorrentou lá dentro. Então teve protesto contra Ziza, Calil, Nepomuceno, Sete Câmara e tá tendo com vocês e não é perseguição, é trabalho ruim. O Brax fez um péssimo trabalho, não mudou a cara do time e o time vai caminhando com 4 vitórias em 22 jogos, se eu não me engano. Eram 3 vitórias em 16 jogos, ganhou do Inter. Eu vou ter que pegar o material da assessoria aqui, vai demorar um pouquinho, mas é pouco aproveitamento de time realmente que tá com cara de Z4. Só que já estava antes e teve a janela do fim do ano para mudar.
E quando ele anuncia o Alan Minda na coletiva, a entrevista com o HG Play pro Everton Guimarães já me incomodou muito. Nós temos 6 zagueiros, os volantes já estão aqui. Se eu não conseguir contratar um volante e o técnico um mês depois fala que o volante que ele contratou não está pronto, mas a hora que ele anuncia o Alan Minda na coletiva, por exemplo, nós já estamos contratando o Alan Minda. É como se o clube tivesse conseguido esconder a contratação do Luiz Araújo, do Flamengo. Vou pegar um cara que foi cogitado. Ó, amanhã tá desembarcando em BH. Luiz Araújo. Mas quando eu falo o Alan Minda, todo mundo... Alan Minda? Deixa eu jogar no Google aqui. Já vi especulado uma vez no tal clube e tal. Mas ele fala num universo paralelo, que aliás o universo paralelo foi a entrevista do Vitor Hugo depois do jogo. O Vitor Hugo no universo paralelo, e talvez no último ou no penúltimo pós-jogo aqui do canal, eu tenha falado disso de quando você ouve algo e você sabe que não é aquilo, foi depois do jogo do Cruzeiro. Quando te falam algo e você sabe, não é verdade, cara, você tá falando uma besteira. E isso irrita muito mais o torcedor. E o Vitor Hugo depois do jogo, a gente está evoluindo. Hoje foi um jogo melhor com a bola. Estamos competindo bastante. Na moral, a minha vontade é ligar pro Leopoldo Siqueira e falar, Léo, você vai me desculpar, eu tô com um laudo de um psicólogo aqui, de um psiquiatra, não é que eu vou faltar, não vou tirar férias amanhã, eu estou impossibilitado de trabalhar. Porque isso aqui é para endoidecer qualquer torcedor da cabeça, cara. Porque quando você pega o dono do clube, o diretor e o jogador falando sobre o cenário atual, quem tá errado somos nós. O tempo todo, desde que a gente entrou nessa crise infindável, nós somos o problema do Atlético. Vocês já perceberam isso? Todo mundo do clube que se pronunciou em algum momento fala que tá tudo perfeito, o jogador tá tudo perfeito. Então o problema é a gente. É a gente. Infelizmente, nós precisamos mudar, viu, atleticano? Você que tá puto com a... Você precisa mudar essa raiva que você tá do Atlético. A partir do momento que você começar a aceitar tomar um vareio de bola do Vitória, não ganhar do Remo em casa, a partir do momento que você aceitar perder pro Bragantino, não ganhar do Norte, do Betim, do Atlético, aí as coisas vão começar a mudar. O que atrapalha o Atlético é o sentimento negativo. A partir do momento que nós estivermos alinhados com o sistema, sabe assim, vamos juntos, dar as mãos e tal, aí sim as coisas vão virar por aqui. E infelizmente, para a chave virar nesse momento, a gente depende de um time de reservas. Porque você vai blindar um monte de jogador que eu falar aqui. Se eu falar do Tressoldi, que eu acho que fez um bom jogo contra o Grêmio, contra o América, contra o Cruzeiro, você vai blindar. O Alonso, acho que pouca gente vai blindar. O Vitor Hugo, que eu falo que não era nem reserva, o Rogério Ceni falou, não serve nem para ficar na minha reserva. Vai ser titular no Atlético. E acaba se tornando titular e a esperança por causa da competitividade. Quem está disputando posição com ele não joga bola. Se eu falar do Alan Franco, vai ter um monte de gente nos comentários aqui blindando. E o Alan Franco, gente, é um reserva para você ter no elenco. Já foi assim com o Igor Gomes, de muita gente elogiar aqui nos comentários. Tem gente que, pouca gente hoje, mas muita gente já blindou. O Bernard, cara, até o Hulk, a quantidade de gente que, pela atuação que o Hulk entrega nos últimos 12 meses, não pode existir toda a blindagem de crítica que vocês querem, cara. Não pode. E, infelizmente, hoje o Galo é recheado de jogadores que não seriam titulares do 10º para cima no Campeonato Brasileiro. O treinador falou outro dia que o Pérez não estava pronto para jogar. Isso é um absurdo máximo. E quando eu vi ele na escalação, hoje eu falei assim, será que ele já ficou pronto em uma semana ou a gente está colocando em campo um jogador que, segundo o treinador, não é segundo o Fael,
Você limpa seu ouvido aí. A galera do YouTube tem dificuldade. Não é o Fael. O treinador falou que ele não estava pronto. Será que a gente está tendo que colocar algo que o treinador entende que nem está pronto? E na moral, mesmo amarelado, eu teria deixado o Pérez em campo. Eu postei isso. Na hora que eu postei, eram 27 passes certos do Pérez. Nenhum errado. 27 passes certos do Pérez. Nenhum errado. Tá aqui, exatamente, 27. O Alan Franco, naquele momento, enquanto o Pérez tinha dado 27 passes, ele deu 10. Só 7 certos. O Pérez tinha acertado 27 e o Franco 7. Tem passe curtinho do Alan Franco, de 1 metro, que ele não acertou. Que não deu em nada. E muito desse meio campo frouxo, desde que o Robin saiu, é culpa do Alan Franco. Só que se a gente escolher de quem a gente vai cobrar, fudeu, cara. Esse elenco tem que ser cobrado hoje de ponta a ponta. Infelizmente, até o ídolo tem que ser cobrado, porque o desempenho é de rebaixamento. Inclusive o desempenho do Hulk tem sido assim há muito tempo. Então não pode colocar no pote, olha, deixa eu separar meus queridinhos aqui, o Alan Franco, deixa eu colocar o Scarpa aqui e tal. Não, esse aqui eu vou separar. Não dá, vou tirar o Dudu aqui, porque senão vai rivalidade, saúde lá, senão eles vão falar que nós tomamos um calote. Não dá. Não, o Coelho tem muito potencial colocar. Não, esse aqui é menino, esse aqui é muito novo. Vamos colocar todo mundo no mesmo pote de cobrança, porque eu amo mais o Atlético do que jogador de futebol, tá? Quando se fala em escalação hoje, infelizmente, a gente tem trocado, igual o meme fala, água por hora, 6 por meia dúzia. Tira um, sai outro, faz a troca, faz substituição e não muda nada. Eu não sei o quanto isso está incomodando os jogadores. E o que mais me incomoda é que a vida avisou, a vida deu uma oportunidade, o calendário do futebol nos deu oportunidade e a gente deixou passar. E eu falei agora há pouco que o Galo não aproveitou a oportunidade que teve no início do ano. Você não vai repetir isso no mês do consumidor da Insider. Toda vez que eu estou falando da Insider, no finalzinho eu falo do link que está aqui na legenda. Dessa vez eu vou fazer o contrário. Por quê? Com esse link aqui, mais os descontos do site, você consegue até 50% off. Você não entendeu errado não. Até 50% off no mês do consumidor na Insider. Tá maravilhoso e é compra estratégica. O que rola? Você já acabou de pagar a parcelinha do Natal, meu amigo. Eu tô ligado. Ó, comprou no início de dezembro, janeiro, fevereiro, março. Agora, o presente que você pagou para os outros é a hora do seu presente. O presente que vai mudar o seu dia a dia, o conforto da sua ida para o trabalho, para o rolê à noite, para a sua caminhada, em todas as atividades do seu dia. Está na hora de investir em você e é uma escolha estratégica, porque você está escolhendo o mês do consumidor, que é o período que você vai pagar mais barato. 50% off, desde que eu estou com o Insider aqui, lá para outubro, eu nunca falei nesse canal. É a hora de você aproveitar. Você que é mulher, você que é homem que está assistindo, quer presentear o namorado, a namorada também? Pode, porque aqui é certeiro e essa é a oportunidade. É aniversário, já antecipa do Dia dos Namorados. Meu amigo, mês do consumidor é estratégia para quem está presenteando, para quem está querendo trocar aquela pecinha do guarda-roupa que todo dia que você coloca, você mesmo tem vergonha. E eu fui abrir o site da Insider agora, dessa camisa aqui, por exemplo, que eu estou vestindo. Se ficar, Rafael, lá na loja do Galo, eu não estou conseguindo achar os tamanhos que eu quero, porque eu estou um pouquinho acima do peso. No site da Insider, nessa camisa aqui, por exemplo, eu vi de todos os tamanhos. E essa camisa aqui desamassa com o calor do corpo, regula a temperatura corporal. Então você vai experimentar e vai falar comigo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não fiz como Atlético e deixei passar essa oportunidade. Clica no link aqui para você ver esse descontaço que está no mês do consumidor. Infelizmente, a coletiva do Barba, voltando a falar do jogo, né, do nada, a coletiva, os 15 minutos iniciais serviram de muleta.
ele estava sendo muito sincero nas primeiras coletivas sobre atuação, sobre desempenho, quem não correr, sobre reforço. Ele falou, tá muito claro, mas ele se baseou muito no início do jogo, em chance na pequena área. E aí a gente está voltando no tempo lá no Galo e Grêmio da primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Depois do gol, o Atlético não fez mais nada na partida. É muito roteiro de areia movediça, tudo isso. O pântano do Z4, a areia movediça do Z4 é isso. Um time que, quando toma pancada, ele sabe da incapacidade dele de reagir. O emocional pesa. Esse time é inexistente nesse poder de reação desde o ano passado. E não houve um mínimo de reação do Atlético. Nós tivemos substituições, nós tivemos intervalo e nada mudou. Você já está colocando no colo do Barba, Fael? Não! É elenco, cara. É elenco. Substituição, escalação. O Barba errou na escalação. O Barba errou na substituição. Deixa eu fazer uma autocrítica aqui. O ombudsman aí da imprensa. Eu falei que o Scarpa tinha que ser titular nesse time do Atlético. Era um absurdo o Bernard estar de titular. E o Scarpa não. O Scarpa contra o Grêmio, depois do Natanael, foi o pior em campo. Não jogou nada contra o América. E hoje inexistente de novo. É do nível Bernard. Se o Bernard não está entregando nada, o Scarpa teve atuações ridículas que não entregaram nada. E por isso o Barba até tinha colocado ele no banco. Não tem para onde fugir, galera. O Igor Gomes e o Bernard continuaram no banco de reservas. Eles já tinham ficado contra o Inter. E a inoperância, a lentidão, o marasmo é o mesmo. Aquela luta da bola no gol do Vitória ali, não existe aquele tesão por correr atrás de uma bola do Atlético. Pelo contrário, do lado de cá você vê 11 lesmas. Todo mundo panguando. Não sei se esse termo é comum no Brasil todo. Panguando. O pessoal ali tava no... Tanto faz se a gente tomar esse gol. Se o Barba falou que vai jogar quem estiver correndo, naquele gol ali tá todo mundo fora do time, cara. É um pós-jogo dedicado a falar do elenco. Então, não deixar claro, não estou falando do Barba. Porque se o Barba sair hoje, o próximo treinador de amanhã não sabe quem que vai escalar. Infelizmente, no Atlético hoje, é impossível você escalar 11 jogadores sem colocar em campo aí vários que não têm a mínima condição de jogar. Mas você está colocando para testar, para fazer um teste. Na live do Camisa 12 a gente falou isso. O Atlético hoje vive uma pré-temporada de testes. O Roman não é relacionado, depois ele é titular. O Cissé não é relacionado, depois ele é titular. O Renier passa 2 jogos sem entrar, depois ele é titular. São testes. Não duvido que o Barba com o tempo se torne mais uma vítima de um elenco fraco. E infelizmente, se você focar só no treinador, já vi que esse treinador não vale nada. Você vai deixar passar mais uma vez. E se colocar na hierarquia, viu, gente? Quem montou o elenco e quem não trocou esse elenco, quem não teve vontade de mudar, é Paulo Brax, o Rafael e o Rubens, tá? Não estou colocando só no colo do Paulo Brax, não. Tá? E mesmo que se entregasse muito dinheiro para ele, também parece que ia contratar mal pra caramba. Foi um jogo muito ruim. Eu não lembro quando que eu consegui ver. Eu vou fazer um desafio pro chat hoje. Eu não sei se você já ficou até aqui no pós-jogo, se a maioria já foi embora. Me dá um top 5 jogos prazerosos do Galo do fim de 2024 para cá, daquela sequência do Milito final para cá. 5 jogos prazerosos. A gente faz o quê? 65 jogos na temporada? 65, mais uns 20 esse ano? 85. Os últimos 90 jogos do Galo, me dá 5 jogos, assim, que no potencial, tá prazeroso, ó, tá bem, tá foda. E a próxima janela do Atlético, foda é isso, né? É sempre o próximo. Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, o Muzi queria o aporte pro meio do ano passado.
Aí falou que não tinha como terminar 2025 sem 700 milhões. Prometeram, ou se falou em 300 no início do ano. Veio o Pedro Daniel, falou em primeiro trimestre, depois já mudou para primeiro semestre. Já não se sabe o valor, já não se sabe se tem aporte. O Menin foi questionado depois do jogo contra o América, não gostou e desconversou. E para falar sobre montagem do elenco, é sempre a próxima janela que vai mudar tudo. A esperança vive sempre na próxima janela. Inclusive, o Paulo Brax, em uma das coletivas aí, falou que muitas das ações da próxima janela se iniciaram nessa janela aqui. Meu amigo, a gente não precisava para julho, a gente precisava para janeiro. O Campeonato Brasileiro você já sabia que ia começar em janeiro. O que meu celular tá me avisando aqui? Pós-jogo. Tá bom, tô gravando. Então sabia, ignorou. Mas, sabendo de tudo isso, eu falo. A próxima janela, ou o Atlético monta um outro time, ou 2026 embrulha e joga no lixo. É a triste realidade do que vive um time com 4 vitórias na temporada, depois de um campeonato mineiro com 3 vitórias e um campeonato brasileiro que você está na 6ª rodada com 1 vitória. Sabe de que é a culpa? É minha e é sua. Até o próximo pós-jogo, viu? Tchau.